Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero trazer uma palavra aqui sobre 4 características de Jesus que chamam a minha atenção. Tem 4 só, pastor? Claro que não, tem várias. Mas eu queria que você parasse um pouco para pensar e depois eu vou fazer uma aplicação para nós. O que eu vou falar aqui, eu vou aplicar para nós. 4 características de Jesus que chamam a minha atenção. Eu as destaco entre tantas. Primeiro, seu amor incondicional. É uma característica de Jesus. Seu amor incondicional. O seu amor não impõe condições. Ele simplesmente ama. Olha que coisa interessante. Em João capítulo 3, Jesus vai ter com o príncipe dos judeus. Em João capítulo 4, Jesus vai conversar com uma mulher samaritana. Isso aí era a escória da sociedade. Preconceito religioso, preconceito social, preconceito cultural. João capítulo 8, Jesus livra uma mulher que era adúltera e naquela época mandava matar o cara, o homem e a mulher. Só que protegiam o homem e mandavam apedrejar a mulher. Jesus livrou uma mulher de ser apedrejada por adultério. Olha como o seu amor é incondicional. Em Marcos capítulo 1, ele toca num leproso. Leproso era imundo, tinha que viver afastado da cidade. Jesus vai lá e toca no leproso. Em Mateus 9,36, Jesus tem compaixão da multidão, como ovelhas sem pastor. E em Mateus 14,14, diz que Jesus curou a todos da multidão, porque ele amava a todos. O seu amor não tem restrição para quem vai buscá-lo em busca de solução e de saídas. É ele que diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O seu amor, ele sempre quer fazer o bem. Jesus declara em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A prova do seu amor, em João capítulo 15, versículo 33, ele declara, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E a verdade é que o amor de Jesus, que é um amor incondicional, até hoje se manifesta. Hebreus 7:25 diz, pode perfeitamente salvar o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu não sei qual é o teu problema, você que está me assistindo pela TV, ou pela internet, ou você que está aqui, mas fique sabendo que nessa hora, diante do Pai, Ele está intercedendo por você, pela tua necessidade e pelo teu problema, porque o seu amor é incondicional. A segunda característica de Jesus, 4. A segunda característica dele, muito interessante, é que ele possui uma autoridade inquestionável. Uma autoridade inquestionável. Então você me pergunta, pastor, quando é que alguém pode questionar a autoridade de alguém? Quando você tem mais autoridade do que aquela pessoa diz ter. Se você tiver mais autoridade
você pode questionar a autoridade de quem tem menos que você. Existem três áreas que eu destaco, que mostra que alguém tem uma autoridade inquestionável. Três áreas principais. E nós vamos mostrar isso na vida de Jesus. Você quer ver? Primeiro, quando é que você pode questionar a autoridade de alguém? Primeira área, quando você tem mais poder do que aquela pessoa. Se você tiver mais poder do que a pessoa que diz que tem autoridade, você pode questionar, porque você tem mais autoridade a nível de poder, de força. Aí alguém vem e diz assim: mas pastor, não leva mal não. O senhor está dizendo que Jesus possuía uma autoridade inquestionável, mas ele morreu. Então alguém tinha mais poder do que ele. Como é que é isso? Se Jesus tem uma autoridade inquestionável, alguém questionou a autoridade dele, tanto é que tinha mais do que ele, porque ele morreu. Aí é que está o engano. Jesus não foi assassinado. Ninguém matou Jesus porque tinha mais poder do que ele. Fazia parte de um projeto. Olha o que é que Jesus fala em João capítulo 10, versículos 17 e 18. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e ninguém a pode tomar. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. A verdade é que a morte de Cristo é um projeto. Hebreus 2,14 diz que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. E aí você tem que entender uma coisa que é impressionante e interessante. Você só sabe que alguém ou que alguma coisa tem mais poder no confronto. No confronto. Só o confronto é que pode determinar se alguém tem mais poder do que outro. Você quer ver? Tem um lutador de boxe chamado Cassius Clay, considerado um dos maiores de todos os tempos. Nós nunca vamos saber que Cassius Clay era melhor do que Mike Tyson, porque nunca eles se enfrentaram. Então, eles nunca se enfrentaram, só pode conjecturar. Só pode conjecturar. Você tem o corredor de Fórmula 1, o alemão Schumacher. Você nunca vai saber se ele é melhor ou não do que Emerson Fittipaldi, porque os dois não correram disputando uma mesma corrida. Então escute, Jesus foi para o confronto com a morte. Em Apocalipse 1,5, tem uma palavra interessante que diz assim, que ele é o primogênito dentre os mortos. Sabe o que significa isso? O primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para ela. E aí, querido, Apocalipse 1,18 diz: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus foi para o confronto com a morte e a morte não pôde vencê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele declara em Mateus 28,18, depois que ele ressuscitou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós aqui não comemoramos e não ficamos chorando porque Jesus morreu. O túmulo está vazio. Ele tem poder sobre a morte. Quando é que você pode questionar a autoridade de alguém? Quando você tem mais poder do que essa pessoa. Quando é que você pode questionar
a autoridade de alguém? Quando você tem mais conhecimento do que a pessoa que diz ter autoridade. Você quer ver Jesus? Quantas vezes tentaram derrubar Jesus? Quantas vezes? Em Mateus capítulo 22, juntou os discípulos dos fariseus com os herodianos. Nós vamos pegar ele. Os judeus debaixo do tacão do Império Romano. Nós vamos botar ele naquela historinha que o brasileiro conhece. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Quer dizer, não tem saída. Chegaram para Jesus, rapaz, e a malandragem é grande. Sabemos que tu és de Deus e que tu não fala mentira. Começaram a elogiar Jesus. Olha, vou te dar um conselho. Cuidado com gente que te bajula. Cuidado com gente que te bajula, que pode estar preparando uma armadilha para te derrubar. Não se impressione com bajulação, não. Aí os caras chegaram para Jesus e fizeram a pergunta: é lícito pagar tributo a César? Olha a sinuca de bico. Se ele diz que não, o Império Romano estava ali. Se ele diz que sim, os judeus revoltados contra ele. Agora, olha o conhecimento de Jesus, como é que ele tinha autoridade na área do conhecimento. Jesus disse assim: de quem é a moeda? A esfinge que está na moeda é de quem? É de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Acabou com a raça. Daqui a pouco vieram os fariseus, mandou os discípulos. No mesmo capítulo 22, lá na altura do versículo 34. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos determinam sobre toda a lei. Agora, chegou a vez de Jesus fazer uma pergunta. Porque você responder perguntas pode mostrar que você tem mais conhecimento, isto é, você tem mais autoridade na área do conhecimento. Agora, quando você faz uma pergunta e o camarada não responde, aí, meu filho, acabou pro cara. Jesus vira para os fariseus, herodianos, aquela cambada toda, diz assim: eu tenho uma pergunta para vocês. O que é que vocês pensam acerca do Cristo e de quem ele é filho? Está no capítulo 22, a partir do versículo 41. Aí os caras, Jesus botou uma casca de banana e os cabras caíram igual um patinho. Aí os caras disseram: de Davi. Jesus é filho de Davi. Aí Jesus diz: bem, se o Cristo é filho de Davi, como Davi em espírito diz: diz ao meu Senhor, ao seu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha todos os inimigos por escabelos dos teus pés. Se Davi chama o Cristo do Senhor, como é que ele é seu filho? Está até agora igual a vocês assim, ó. Os caras não souberam responder a Jesus. Diz o texto que nunca mais os fariseus fizeram nenhuma pergunta para Jesus. Jesus possuía uma autoridade inquestionável, porque ele possuía um conhecimento acima dos outros. Jesus possuía uma autoridade inquestionável. Quando é que você sabe que alguém tem mais autoridade do que outro? Quando tem mais poder, quando tem mais conhecimento e quando você, na atividade prática, é melhor. Atividade prática. Um camarada, um engenheiro, na sua função, um jogador de futebol. Como é que você sabe que o jogador A é melhor do que o B? Porque a atividade prática dele é melhor. Em Mateus 7:28, quando Jesus termina a sua doutrina, a multidão fica admirada e diz lá
que ficaram admirados da sua doutrina, porque falava como tendo autoridade, não como os fariseus. Isso é, o que Jesus ensinava, ele praticava. Querido, Jesus possui uma autoridade inquestionável, porque ele venceu a morte, o pecado, o diabo, o mundo, as enfermidades, os fenômenos da natureza. A sua autoridade é inquestionável. 3. O que é que me impressiona em Jesus? O seu amor incondicional, a sua autoridade inquestionável e, terceiro, uma graça incomparável. Você sabe o que é graça? Nesse sentido que eu estou falando, a capacidade de atrair pessoas por suas qualidades. A partir do capítulo 4 de Mateus, a partir do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus nunca está sozinho. Sobe monte, tem multidão. Desce monte, tem multidão. Vai para a beira do mar, tem multidão. Atravessa com barco, tem multidão. Ele atraía as pessoas por suas qualidades. Agora preste atenção a isso. Na metade do capítulo 26 de Mateus e no capítulo 27 de Mateus, Jesus está sozinho. Mateus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mateus 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Mateus 21, 22, 23, 24, 25, 26. Até a metade tem gente. Na metade do capítulo e no capítulo 27, Jesus está sozinho. Não tem gente com ele. Ele tinha uma graça incomparável. Esses capítulos falam de Jesus diante dos algozes e da sua morte. E aí eu aprendo 3 coisas sobre uma pessoa cheia de graça. Preste atenção a isso. Uma pessoa cheia de graça não transfere seus problemas para outros. Jesus não transferiu o seu sofrimento para ninguém. Uma pessoa cheia de graça, até no seu sofrimento, gente fica admirada. Mateus 27, 14, Pilatos ficou admirado com a reação de Jesus. E terceiro, uma pessoa cheia de graça, até no sofrimento é bênção. Até quando está sofrendo é bênção. O sofrimento de Cristo é a bênção da nossa vitória. E em quarto lugar, o que me atrai em Jesus? Seu amor incondicional, a sua autoridade inquestionável, uma graça incomparável. E quarto, ele tem propósito determinado. Eu já vou aplicar isso para vocês. E para mim também. Ele tem propósito determinado. Eu fico rindo desse pessoal. E talvez alguém que está me ouvindo ou me vendo agora, Jesus era um grande filósofo. Jesus veio aqui apenas para dar uma demonstração de amor. Ele tinha propósito determinado. 3 coisas do seu propósito. João 6,38 ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio aqui fazer a vontade do Pai. Segundo propósito, segura essa aí, meu irmão. 1 João 3,8. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E a obra do diabo é roubar, matar e destruir. Está aí a cocaína, estão aí o crack, a bebida, a devassidão, todo tipo de lixo que Satanás está por trás. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Terceiro objetivo de Jesus está em Lucas 19:10.
O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por que Jesus veio a esse mundo? Ele veio por causa de nós. Todos nós pecadores, miseráveis, afastados de Deus. Mas eu não mereço. Ninguém merece. Ele não veio aqui porque eu mereço. Ele veio aqui cumprir um propósito: salvar você, transformar você, mudar a tua vida, libertar a minha você. Muito bem, pastor. Muito bem. Seu amor incondicional, uma autoridade inquestionável, uma graça incomparável e um propósito determinado. Agora escute, eu vou aplicar e vou terminar minha palavra. Escute, eu vou fazer uma pergunta para eu aplicar. Quem aqui é cristão, levanta a mão. Levanta o guarda-chuva, levanta a mão aí. Ah, mas eu vou perguntar de novo. Dá aí um glória a Deus com vontade. Quem aqui é cristão? Valeu. Agora olha aqui. Preste atenção. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Escute, agora escute. Escute, só eu falo aqui agora, segura aí, deixa só eu falar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Discípulo de Cristo imita a quem? Vou perguntar de novo. Discípulo de Cristo imita a quem? A Cristo. Então agora chegou a nossa vez. Primeiro, preste atenção. A Bíblia diz... Sinceramente, eu ficava aqui aplaudindo vocês por estar aqui num tempo de chuva. Deus vai honrar a sua fé, eu tenho certeza disso. E no final eu vou fazer uma oração. Você que está me vendo pela TV, choveu o dia inteiro aqui nessa cidade. Aí bota essa câmera aí, antes eu vou continuar a mensagem. Dá um voo com essa grua aí, para mostrar esse povo todo aí. Aí ó, levanta a sua mão aí, dá um glória a Deus aí, ó. Olha aí que beleza. Muito obrigado. Agora escute o que eu vou te falar. Agora aqui comigo. Já foi? Escute. Jesus possuía um amor incondicional. E nós? E nós? Como é que é seu amor? É um amor de interesse? Tá igual aquela história: eu amo você porque você me ama. Se você não me amar, eu também não te amo. Preste atenção. Qual é o maior mandamento e o segundo semelhante? O maior mandamento: amar a Deus. E o semelhante? Amar o próximo como a ti mesmo. Agora olha isso aqui que é interessante. Nesse mandamento, você só pode amar no limite que você se ama. Escute-me. Nesse mandamento, você só pode amar no limite que você se ama. Significa que se você não se amar, você não ama ninguém. Amar o próximo, eu estou conjecturando, como a ti mesmo. Se eu amo um pouquinho a mim, eu amo um pouquinho o próximo. Se eu amo mais ou menos a mim, eu amo mais ou menos ao próximo. E se eu me amo muito, eu me amo. Eu me amo.
Se eu me amar muito, eu vou amar muito o próximo. Estou certo? Sim ou não? Claro. Agora segura aí. Já tinha gente aí dizendo: oh, glória a Deus, que eu sou ruim de amar. Obrigado, pastor. Salvou a minha onça. Salvei? Agora segura aí, irmão. Segura. Jesus em João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Caiu a casa. No mandamento do decálogo, eu tinha que amar o outro com meu amor. No mandamento da nova aliança, eu tenho que amar o outro como Jesus amou. Não interessa quem é você, não interessa se você gosta de mim ou não. Eu amo você independente do seu amor. Eu amo você pelo amor de Cristo que está em mim.